Eu gostaria de, então, dar início à mensagem desta noite, aquilo que o Senhor me inspirou, aquilo que o Senhor colocou em meu coração, para trazer a sua amada igreja. Eu gostaria de pedir o tema no telão, neste momento. Tem por tema a mensagem estabilidade e crescimento em tempos de crise. Diga isso, estabilidade e crescimento em tempos de crise. É possível isso, pastor? Talvez alguém me pergunte. É possível? Se é possível, tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê, disse o Senhor. O texto de abertura dessa mensagem está no livro do profeta Isaías, no capítulo 33, o versículo 6, que diz assim: haverá, ó Sião, e com a permissão do Espírito Santo, haverá, ó Cristo vive Palsu, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Haverá, ó Sião, Igreja Cristo vive Palsu, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Senhor Jesus Cristo, Deus da nossa salvação, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, o Deus que gera em nós estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O Deus que nos ensina a respeito do temor do Senhor. O Deus que nos faz repousar em pastos verdejantes e águas cristalinas. O Deus que nos guarda, que nos protege, que nos guia. O Deus que tem para cada um de nós um plano perfeito de vitória. O Deus que tem para cada um de nós um desígnio maravilhoso, um propósito de vida maravilhoso. E aqui estamos nós, Senhor, para viver este propósito, viver este desígnio, para viver, Senhor, os nossos dias, os dias que nós sabemos que já estão escritos no Teu livro e todos eles determinados por Ti. Estamos aqui, Senhor, para conhecer a Tua vontade para a nossa vida. Esta vontade, ó Deus, que é boa, que é agradável e perfeita. Estamos aqui para experimentar isso, viver dia após dia, Senhor, aquilo que o Senhor já determinou a nosso respeito. Queremos Te honrar, queremos, Senhor, Te agradar, queremos Te exaltar com a nossa vida, queremos fazer a Tua vontade, Pai, dia após dia. Assim, Deus, desta forma, nós oramos, Pai, para que a Tua voz seja nítida em nossos corações, que os ouvidos de ovelhas
estejam agora sensíveis à tua voz, a voz do bom pastor, para que venhamos compreender e receber, ó Deus, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, aquilo que o Senhor quer para a tua igreja, aquilo que o Senhor deseja encontrar na sua igreja. A fé ativada na tua palavra, a fé, Senhor, que vence o mundo, a fé que vai além da razão, esta fé que traz a paz que excede todo entendimento. Que assim, ó Deus, vivamos todos os dias de nossas vidas uma vida inabalável, uma vida firme e edificada na rocha, entendendo os tempos, entendendo os momentos, entendendo cada situação que está à nossa volta, porém, sem nos abater, sem sermos abalados, sem nos atemorizar de más notícias, entendendo que tudo é mister, tudo é necessário que se cumpra para que venha o fim. E o Senhor determinou existirmos e vivermos neste tempo atual. E nós vamos, Senhor, queremos permanecer firmes como tua igreja. Homens, mulheres, jovens, crianças que de fato te conhecem e que entendem toda a profecia, que entendem de onde viemos, quem somos aqui nesta terra, o que estamos fazendo aqui e para onde retornaremos, para louvor, honra e glória de teu nome. É desta forma, Senhor, que eu lhe peço que mais uma vez o Senhor me use, que eu seja, Senhor, neste altar a tua boca, que os meus lábios sejam, Senhor, o instrumento de valor para falar em teu nome, para falar, Senhor, as tuas palavras, e que tudo que o Senhor determinou para este dia, que o Senhor determinou para este momento, Senhor, que se cumpra de forma cabal, que se cumpra por completo em nossas vidas, no nome santo de Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Amém? E toda a igreja que orou comigo, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Obrigado, ministro Vinícius, abençoada pastora Daniele, meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, na face da terra, homens e mulheres comprados pelo sangue de Jesus, os que têm os seus nomes inscritos no livro da vida, de onde ninguém pode tirar ou apagar, aqueles que são chamados por Deus para reinarem em vida. Na sua palavra, o Senhor promete estabilidade. Ele promete estabilidade para o seu povo. Ele promete estabilidade para a sua igreja. Ele diz que haverá estabilidade. Ele diz que haverá abundância de salvação. Ele diz que haverá sabedoria e conhecimento.
E que o temor do Senhor seria o tesouro da igreja. Então nós vamos falar um pouco sobre o temor do Senhor. Nós vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso, do temor do Senhor. O Salmo 111, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então aquele que quer ser sábio deve temer a Deus. É o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. Em Provérbios 9, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Conhecimento de Jesus. Em Jó 28, versículo 28 diz assim: e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. O temor do Senhor é a sabedoria. Vejam o que a Bíblia diz. Que sabedoria é temer a Deus, é apartar-se do mal. O Salmo 34, versículos 11 em diante diz assim: vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Olha o que diz. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Eu quero. Amém? Eu amo a vida. Eu amo viver. E quero longevidade para ver o bem. Amém? Então, olha o que diz o salmista: vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então, no temor do Senhor, o que nós temos? A longevidade. Versículo 13. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra, olha, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O Salmo 34, ainda, versículos 8 e 9, diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O homem, a mulher, a família. Versículo 9. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados.
O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Provérbios 28, versículo 14. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Aquele que endurece o coração para a palavra de Deus, que endurece o coração para a voz do Senhor, esse cairá no mal. Então, o que nos livra de termos o coração endurecido é o temor a Deus. É o temor do Senhor. Amém? Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Provérbios 15, 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Amado, o humilde é temente a Deus. Consequentemente, ele vai ser sempre honrado pelo Senhor. Amém? Provérbios 22, versículo 4 diz assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. O galardão da humildade. O que é a humildade? É temer a Deus. É andar dentro da palavra. Isso é ser humilde. Humilde não é o estar de sapato rasgado, não é o estar de roupa rasgada, não é o não ter dinheiro. Isso não tem nada a ver com humildade. Isso tem a ver com pobreza. Amém? Humildade é reconhecer quem é quem. É reconhecer Deus como Deus e a criatura como criatura. Amém? Criador como criador e criatura como criatura. Cada um no seu quadrado. Amém? Isso é ser humilde. É entender quem eu sou diante do meu Criador. Amém? E viver esta humildade para com o meu próximo. Amém, igreja? Então, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. O temor do Senhor é o nosso maior tesouro. Por quê, pastor? Porque ele gera, é o temor do Senhor que gera a estabilidade, a abundância de salvação, a sabedoria, o conhecimento, riquezas, honra e longevidade. Vou repetir. O temor do Senhor gera estabilidade, abundância de salvação, sabedoria, conhecimento, riquezas, honra e longevidade. Receba aí para a tua vida. E Provérbios 8, versículo 13 diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Então todo aquele que teme a Deus, amado, não compactua com aquilo que é errado. Não faz vistas grossas naquilo que Deus está reprovando, naquilo que Deus reprova. O que teme a Deus chama o mal de mal, o que é bom de bom, o que é bem de bem. Então o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Então, quem teme a Deus não aceita mentira. Não aceita mentira e muito menos ficar perto de quem mente. Ter convívio de pessoas que mentem. Sabe? Quem teme a Deus aborrece, sabe, a soberba, o mau caminho, aquilo que é ilícito, aquilo que é impuro, aquilo que é imoral. Aborrece. Porque teme a Deus. E sabe, entende, que Deus reprova aquilo.
Amém? Então, se Deus se aborrece com aquilo, eu também me aborreço. Esse é quem teme a Deus. E em Isaías, o Senhor anunciou isso. Veja comigo. Em Isaías 33 também, no capítulo, versículos 15, 16, 20 e 22, diz assim: o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado. As suas águas serão certas. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Você quer aplaudir a palavra do Senhor? Aleluia. Aleluia. Por isso, em Provérbios 1, 33 está escrito: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, quando eu ouço a palavra de Deus e eu alinho os meus pensamentos e as minhas atitudes aos ensinamentos do Senhor, eu estou vivendo de fato no temor do Senhor. Então isso gera a estabilidade para a minha vida. Isso gera a segurança, a tranquilidade. Viver no temor do Senhor me dá isso, estabilidade. Em qualquer tempo, em qualquer situação. Em Abacuque, desculpa. Pastor, eu não sei se você colocou Hebreus. É Abacuque. Eu me equivoquei aqui na abreviação. É Abacuque 3. Se você está com a tua Bíblia, por favor, abra. Abacuque 3. Aleluia. Abacuque está depois de Naum. Está antes de Sofonias. Abacuque 3, versículo 19. Diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Então ouça, igreja, aborrecer o mal, odiar o mal, se apartar de tudo aquilo que Deus reprova, agrada o coração de Deus. E isso traz recompensa da parte do Senhor para aquele que assim o faz. Então não importa o que esteja acontecendo à sua volta. Para você que odeia o mal, que se aparta do mal, para você haverá sempre a estabilidade. Para o justo sempre haverá o favor de Deus. O crente que vive o temor do Senhor, ele é alguém determinado. Ele é alguém destemido, ele é otimista. Ele mantém a sua esperança na palavra do Senhor.
Ele não retrocede dos seus valores, daquilo que ele crê que é a palavra de Deus. E nós podemos ver na Bíblia Sagrada que assim fez Josué e Calebe, diante de uma situação instável, diante de um momento que nós podemos chamar de crise no meio do povo de Deus. Um momento em que o povo de Deus perdeu totalmente o rumo. O povo de Deus perdeu totalmente a noção. E a maioria perdeu a estabilidade. A maioria perdeu a estabilidade em Deus. Entraram em pânico. Entraram em desespero. E esses dois homens permaneceram firmes, inabaláveis, confiantes, mantendo a confissão de fé. E você vai ver comigo que essa atitude, trouxe para eles não só a estabilidade, não só manteve na vida deles a estabilidade, mas trouxe recompensa do Senhor e crescimento. Números 13, versículos 25 a 33, diz assim: Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado. E disseram: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Amados, a instabilidade já estava ali estabelecida. O pânico, a insegurança, o medo, a dúvida, tudo falando mais alto do que a voz de Deus. Tudo falando mais alto que a voz de Deus. E no meio de toda essa insegurança, esta dúvida, um homem gritava: Eia! Aleluia. Subamos e possuamos a terra. Nós vamos olhar para os empecilhos, vamos olhar para os obstáculos. Deus é por nós. Certamente prevaleceremos contra ela.
E o povo? Capítulo 14, versículos 1 a 10. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Amados, eu vou dizer algo para você. Este ano de 2020, o Senhor trouxe uma profecia para a sua igreja, que seria um ano de conquistas. Ouça, não é uma pandemia que vai anular a voz de Deus na minha e na tua vida. Não é um tempo de crise que vai anular uma promessa do Senhor que eu creio para mim e para a tua vida. Então, assim, os desesperados são aqueles que não creem. Estão desesperados aqueles que não creem. Aqueles que preferem ficar com a voz da maioria, que é a voz do mundo, do que com a voz de Deus. Então, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. Então nós não vamos cair nessa armadilha de talvez de dizer: mas Deus não deu uma profecia para esse ano que era um ano de conquista? Esta profecia está de pé. Ela está valendo para a nossa vida, igreja. Ela está valendo para mim e para você. Então, assim, o povo de Deus lá no deserto tinha a mesma palavra sobre eles. A conquista estava ali, logo adiante. E aí uma situação que para eles parecia ser o fim, acabou tornando para eles de fato o fim. Não para esses dois, Josué e Caleb, que se mantiveram firmes, acreditando na promessa do Senhor. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar a terra é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Quase 3 milhões de pessoas. 2 homens se mantêm firmes no temor do Senhor. Confiantes na promessa, não olharam as circunstâncias,
não se abalaram com as adversidades, não entraram em pânico, não ficaram com medo, não retrocederam, pelo contrário, prosseguiram firmes. Sem medo. Não se esconderam. Não entraram no meio da multidão e começaram a chorar junto. Pelo contrário. Se passaram 45 anos, amado. Esses dois homens no meio de uma multidão rebelde ao Senhor. 45 anos, dois homens que houve neles um espírito diferente. Tiveram da parte de Deus a estabilidade. O Senhor os guardou em vida, porque os outros morreram. E eles foram guardados em vida, com estabilidade até o momento da recompensa. Até o momento em que receberam do Senhor a terra prometida, para que pudessem crescer e desfrutar das bênçãos do Senhor. Em Josué 14, versículos 6 a 14 diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Olha, chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, o homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Os dois que se mantiveram firmes. Os dois que se mantiveram crendo. Ele continua: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então, Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Aleluia. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, aleluia. Tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia, ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Aleluia.
receberam a herança, tomaram posse da terra prometida, porque perseveraram em seguir, perseveraram em obedecer, em temer ao Senhor, mesmo em meio a uma multidão desobediente e murmuradora. E isso durante 45 anos. O temor do Senhor os guardou durante todo este tempo. O temor do Senhor deu a eles estabilidade, tanto emocional como material, para que chegassem à terra prometida e tomarem posse com o mesmo vigor de quando eles foram espiar a terra com 40 anos de idade. O temor do Senhor é algo totalmente contrário ao mundo. O temor do Senhor é algo totalmente contrário aos valores e pensamentos do mundo. O temor do Senhor, amados, nos faz receber o sobrenatural de Deus. Como um homem de 85 anos pode relatar que ele se sentia com a mesma força de 45 anos atrás. Pelo poder sobrenatural de Deus. Porque Deus se agradara dele. Deus tinha prazer na vida de Josué, na vida de Caleb. Porque no meio de uma multidão desesperada, murmuradora, os dois permaneceram fiéis à voz de Deus. Em Tiago 4, versículo 4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então eu não posso amar o mundo, eu não posso viver o padrão do mundo, eu não posso acreditar no mundo, igreja. Eu não posso aceitar os padrões mentirosos do mundo. Esse mundo, sabe, ele tenta chegar à nossa vida, ele tenta chegar à vida da igreja, para que nos desviemos do foco. Para que eu e você tire os olhos do autor e consumador da fé. E os coloquemos no curso do mundo. Se Josué e Caleb tivessem, sabe, titubeado em dois pensamentos, se eles tivessem aceito a visão da maioria, eles não teriam vivido com a estabilidade que viveram. E muito menos o crescimento futuro que eles tiveram. Não haveria. O inimigo quer roubar as promessas do povo de Deus. Para isso ele luta. Em 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Que mundo é esse que está no maligno? O mundo Aion. É o mundo da perdição. O mundo da perdição, o mundo Aion está inteiro no maligno. E muitos do mundo Ocumene, que é o mundo da salvação, estão sendo influenciados pelo poder do maligno. Estão sendo influenciados pelo mundo Ocumene, pelo mundo Aion. Então nós entendemos o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo Ocumene, o mundo da salvação, não o mundo da perdição. E hoje, nos dias atuais, nós podemos perceber a influência do mundo Aion no mundo Ocumene. Crentes sendo influenciados pelo mundo aí fora, pelas más notícias. Crentes sendo influenciados por uma pandemia, amado. Crentes que um dia se diziam corajosos, vivendo de forma acovardada. Em João 17, versículo 9 diz: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, a oração do nosso Senhor. Ele está orando e dizendo: é por eles que eu rogo, pelo mundo Ocumene, pelos da salvação. Não rogo pelo mundo Aion.
mas por aqueles que me deste, porque são teus. Versículos 14 e 16 diz assim, aleluia. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, aion, são do ecumene. Como também eu não sou. Então, o mundo aion odeia o mundo ecumene. Está entendendo? Amém? Então, os da perdição odeia os da salvação. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, para o mundo ecumene, que é o da salvação, Deus tem estabilidade e crescimento. Deus tem abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. Para aqueles que andam no temor do Senhor. Então, mesmo que o mundo aion, o mundo da perdição, nos odeie, que o mundo aion invista contra a igreja de Jesus, nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja do Senhor. Então, para a igreja de Jesus que caminha no temor do Senhor, há estabilidade e crescimento. A Escritura diz, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Nós ficamos com a palavra da verdade. Nós ficamos com a voz de Deus. Nós permanecemos na estabilidade que a palavra de Deus nos dá. Não damos ouvidos ao mundo. Odiamos o mal. Detestamos o mal. Nós entendemos o cuidado, sim, amados, que nós temos que ter com a questão a questão sanitária deste momento atual, que é a questão da higiene. Porque vírus é vírus, não é? Nós não vamos entrar aqui neste mérito, mas vírus é vírus. Porém, ele não é maior do que Deus. Ele não é maior do que Deus, ele não é capaz de invalidar a palavra do Senhor. Naquele tempo, os gigantes, não é? O povo que habitava a terra lá, foi capaz de invalidar a promessa do Senhor. E hoje, um vírus está invalidando a palavra do Senhor na vida dos crentes? Colocou os crentes para correr? Afugentou os crentes? Isaías 33, versículo 6 diz, haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos. O Senhor está dizendo isso para mim, para você e para a sua igreja, estabilidade. Abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, o temor do Senhor será o teu tesouro. Você acha que Deus brinca comigo, com você? Você acha que Deus brincaria com as nossas emoções, nossos sentimentos, com a nossa vida? Deus brincaria, mano? Você acha que Deus seria capaz de nos enganar? Provérbios 3, 1 a 10 diz assim, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Versículo seguinte. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos.
Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amado, olha, longevidade, paz, saúde, estabilidade, prosperidade e crescimento. Só aqui nesse trecho que eu li. É para aquele que teme. É para aquele que crê, para aquele que obedece, para aquele que se aparta do mal, para aquele que vive esta fidelidade a Deus. Amém? Provérbios 3, versículos 16 a 18. O alongar-se da vida está na sua mão direita. Na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Eu termino com Filipenses 4, versículos 4 a 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A nossa vida, amados, quando está de fato nas mãos de Deus, quando é uma vida de fato no temor do Senhor, é tudo isso que a Bíblia diz. É uma vida longa, com os dias aumentados nessa terra, de paz, de saúde, de estabilidade, de prosperidade e crescimento. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, Senhor, te agradecemos, ó Deus, por esta palavra, por esta mensagem que veio de encontro aos nossos corações, nos trazendo alegria, nos trazendo, Senhor, renovo, nos fortalecendo na fé, Jesus. Eu te agradeço, Pai, por cada ovelha preciosa que recebeu esta palavra, por cada ovelha preciosa, ó Deus, que irá desfrutar das tuas bênçãos, Senhor, mediante a este conhecimento, mediante, Senhor, esta revelação, mediante, Senhor, a este ensino que veio ao nosso encontro. Eu te agradeço, porque eu sei que em Ti, Senhor, o nosso trabalho não é em vão. Que em Ti, Senhor, o trabalho deste altar não é em vão. E certamente dará muito fruto para a glória do Teu nome. Assim eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Todo o povo de Deus diga amém, amém. Vamos louvar.